Alô, mundo! Alô, mundo! Olha eu aqui, a minha rapaziada abençoada. Chegamos ao fim. Hoje é o último programa sobre o nosso especial do Samba de São Paulo. E hoje vai ser um programa muito enriquecedor para a gente. Hoje a gente tem o privilégio de trazer mais uma de minhas mulheres superpoderosas. E que poder essa mulher tem! Com muita honra, fico muito envaidecido mesmo, muito lisonjeado por ter tido esse contato. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre, se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe, comenta, siga a Samba Pra Vida nas redes sociais, @Samba Pra Vida, tem muito conteúdo bacana lá, cultura, tem muita leitura, muita discografia. Alô, Vinil, meu parceiro, obrigado pelo apoio por esse ano. E como eu falei, vamos lá apresentar. Jovem, preta, periférica, zona norte de São Paulo, hoje ocupa o posto máximo da cultura da nossa cidade. Samba Pra Vida tem muita honra de receber aqui no Alô Mundo a secretária municipal de cultura, Aline Torres. Olha eu aí, Alô Mundo. Muito obrigado, Aline, por ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande para a gente mesmo poder dialogar sobre samba com a secretária de cultura da maior cidade da América Latina. Não é pouca coisa não, hein, mulher? Eu só tenho uma pergunta. Rola um samba no programa? Se você quiser cantar, fique à vontade. Ai, coitados. Não, eles não merecem. Como é que é? Que loucura é essa, Aline? Secretária de Cultura da maior cidade da América Latina. É isso. Estamos aí nesse posto, nessa missão de gerenciar a cultura de quase 2 milhões de habitantes e de uma cultura diversa, né? Porque aqui a gente está num público direto do samba, mas a gente tem muita cultura na cidade de São Paulo. A gente tem vários segmentos e aí a grande missão é a gente conseguir promover a escuta e a democracia para alcançar todo mundo e atender grande parte deles. Com certeza, sem dúvida alguma. Mas vamos contextualizar a galera para quem ainda ousa não conhecer a história de Aline Torres. Como começa o envolvimento de Aline Torres com a cultura? Basicamente, a cultura. Depois a gente entra no samba. Combinado. Poxa, como começou o meu envolvimento com cultura? Nossa, deixa eu pensar numa cronologia aqui para responder. Mas, bem, dentro da administração pública, eu trabalho com cultura desde 2011. Eu trabalhei na Secretaria de Estado da Cultura em 2011. Passei pela coordenadoria de vários programas, assessoria técnica. Depois fui coordenadora do PROAC-CMS. Depois eu fui para a Fundação Padre Anchieta, que é a TV Cultura. Depois eu fui diretora do CCJ, que é o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, que é aí na Cachoeirinha, não tão perto de onde você está, mas na nossa Zona Norte, que foi um aprendizado incrível de vida, assim. É um lugar que está no meio de uma periferia, mas que tem muita potência, muita coisa bacana para ensinar para a gente. Enfim, passei por alguns lugares, mas eu acho que no fundo eu sou uma atriz frustrada. Quando eu era muito nova, quando eu era adolescente, eu tinha acho que 15 anos, eu fazia curso de teatro no SESI, e curso de teatro em cursinhos, né, voluntários, tal, de associações, e eu nunca despontei de verdade como atriz, assim, não tinha a pegada da atuação, apesar de amar o palco. Aí eu lembro que eu queria fazer faculdade, minha mãe me ajudando, e minha mãe falava, o que você vai fazer? Eu quero fazer artes cênicas. Minha mãe falava, não, vai fazer artes cênicas para quê? Para depois encenar na Praça da Sé? A gente precisa de dinheiro, você não vai fazer isso. Então, acabou que por muito tempo eu fiz produção bem antes de 2011, né? Fiz muita produção executiva de eventos, enfim. Não dei certo para a atuação em si da cultura, para o palco, mas eu estava no backstage. Então, eu sempre estava ali no meio da cultura até começar a estudar e ir para a área da administração mesmo, para o lado da gestão pública da cultura. É interessante, né? A gente que é de periferia, a gente tem até um envolvimento um pouco maior com as culturas, porque os bairros têm muito enraizado
movimentos culturais, né, Aline? Acho que para mim, que é do samba, tem sempre alguma coisa dentro das escolas de samba, tem comunidades, as comunidades de samba, que hoje já são mais de 100 comunidades catalogadas, né? Fora as que não são catalogadas, assim como é o Samba para a Vida, que não está catalogada, mas é um movimento que pulsa a cultura dentro da cidade, ela é pulsante, ela é efervescente e ela é diária. Que é o que eu acho que esse é o grande desafio do gestor público de cultura de uma grande metrópole, não só reduzido a São Paulo, não. Acho que as grandes metrópoles mundo afora, é disseminar esses movimentos culturais a cidade afora, porque às vezes a gente aqui na Vila Maria não sabe o que está acontecendo ao certo, por exemplo, na Lapa, Guaianazes, e se tem movimentos importantíssimos nesses locais. As casas de cultura são mais de 20 casas de culturas espalhadas na cidade, e que muitas vezes a gente não sabe o que acontece, não sabe a peça de teatro que está rodando lá, não sabe o curso de dança que está aparecendo lá. Hoje a gente tem uma grande força, acho que para os pagodeiros, mas até mais do que para outras pessoas, que é o Learte de divulgar o Centro Cultural São Paulo, por ele ser o diretor, as ações que ele tem promovido enquanto diretor do Centro Cultural São Paulo. Então, para a gente tem sido um acesso mais fácil, concorda? Não, eu acho que são duas coisas aí, né? Uma, a gente ter, que é isso, temos 176 equipamentos espalhados pela cidade, entre casas de cultura, centros culturais, bibliotecas, enfim. Em todos os cantos tem, em todos eles tem programação, tem desde teatro, música, dança, hip hop, samba, tem em todo canto. E a gente tem uma deficiência que é uma dificuldade de conseguir comunicar as pessoas, muitas vezes do entorno. Assim, eu lembro que lá no CCJ, a gente montava a programação e vinha gente de longe e não vinha gente do bairro. E é uma coisa muito louca, né? Enfim, a gente tem essa dificuldade mesmo de conseguir comunicar o entorno, de quem está perto. Então, acho que no fundo, é a nossa grande missão. Porque se você tem um equipamento diferente do CCSP, onde o Leandro está, que é na periferia, que são como a maioria dos nossos equipamentos, a gente tem que pensar ali a programação para a criança que mora ali naquele bairro, né? Para o público, para a juventude, para os idosos, para todo mundo, para as pessoas que moram ali naquele entorno, que de fato são no entorno, os vizinhos do equipamento. E como que a gente comunica? E assim, é extremamente difícil. Por isso que eu acho que é muito bacana quando a gente consegue chegar em rádio comunitária, que as pessoas escutam. Às vezes não é muito no macro, é no micro que chega, né? É aquele de grão em grão é que faz. Então, a gente conseguir divulgar com os amigos e aí irem passando e passando e passando, é que a gente faz conseguir chegar. Mas é uma grande missão. E aí você tem, por outro lado, um equipamento central, um equipamento grande, que é o CCSP, com um gestor à frente, que é o Leandro Larte, que é um cara de samba, muito segmentado, reportado no samba, e que ele consegue divulgar ali as atividades que o equipamento tem e vai direto para aquele público. Enfim, mas é um equipamento que faz de um tudo também, não só samba, né? Enfim, tem esse lado. Eu, na minha época de office boy, frequentei muito o Centro Cultural São Paulo. Época de estudante, frequentei muito. A biblioteca do Centro Cultural, acho que não é a maior, porque a Biblioteca Mário de Andrade é a maior, ali no final da Praça da República, mas é um lugar que é incrível, é mágico, o Centro Cultural São Paulo. Eu acho que... E rola toda essa magia em outras casas de cultura. E é a gente saber aproveitar, a gente, enquanto residente dos bairros, saber aproveitar, saber fomentar. E uma grande, até nas minhas conversas com o Décio, para a gente conseguir essa agenda, eu até falei para ele, Décio, uma das grandes preocupações que eu tenho é saber enquanto nós, enquanto cidadãos, conseguem ajudar a Secretaria de Cultura a promover, para promover não só os eventos que já acontecem, mas a gente promover eventos, a gente promover cultura dentro desses espaços. É uma preocupação que eu tenho, porque assim, o nosso enredo maior é sobre samba, ótimo. E essa grande preocupação que eu tenho com o samba é que a nossa história de samba de São Paulo está sendo deixada de lado, está sendo um pouco perdida. O último grande movimento que a gente teve
havia sido, mais uma vez, citando o homem, o disco de Leandro Learte, resgatando os sambas das escolas de samba mais velhas, tradição bertinense, Dom Bosco, Leandro, Peruche, tal. E agora, as estátuas, que foi bem pouquinho antes de você assumir o cargo, que vão ter a estátua do Geraldo Firmo, Madrinha Eunice, Tamara Assunção, Carolina Maria de Jesus. A gente acabou de inaugurar a primeira, do Itamar. Do Itamar, né? Ficou para onde a do Itamar, que ainda não estavam definidos? Não, a do Itamar estava, ficou no Centro Cultural da Penha. Ah, da Penha. Porque a dele era a que estava mais certa. Quando lançaram, é engraçado, quando lançaram, não sabia se colocar na Penha ou em Pinheiros por conta do Teatro Lira Paulistana. Mas tudo bem, Nem chegou enfim. a dúvida para mim. Já foi definido por mim que seria lá por conta do bairro dele. Enfim. Grande homenagem. Essa construção do Instituto Itamar foi muito boa. Grande homenagem, merecidíssima. E de todos os outros 4 que vão ter as suas devidas homenagens. E eu fico muito preocupado da gente também fomentar e fazer, assim como o seu Marco Antônio disse para mim, fazer essa integração entre gerações. Porque talvez os mais velhos daqui de São Paulo conheçam a história de Geraldo Filme, conheçam a história de Zeca da Casa Verde, Toniquim Batuqueiro, Madrinha Eunice, mas talvez a minha geração, a sua geração, não conheça tão a fundo. Que a gente deveria. Então, como que você imaginaria que a gente poderia contribuir com a secretaria nesse fomento? E como que a secretaria enxerga essas grandes figuras, essas grandes personalidades? Eu acho que todos os movimentos sociais, né, a sociedade em geral, e aí quando a gente faz esse recorte, como o samba da vida, enfim, como propor, a gente precisa de ideias, né? Às vezes, quando a gente está dentro, a gente está muito afogado e tem uma visão muito limitada do todo. E quem está fora tem uma outra visão. É propor, é participar, é estar perto. É simples assim, é estar perto, participar, propor ideias, falar, olha, uma pessoa pegou e falou assim, lá no dia do lançamento do Itamar, na estátua, lá no Centro Cultural, falou assim, poxa, vocês colocaram, porque a gente trouxe um pedaço da exposição do Instituto Itamar Assunção lá para o Centro Cultural da Penha, e aí que vai ficar até janeiro, enfim, então tem uma exposição pequena que conta um pedacinho da vida dele e tal. Poxa, mas por que vocês não colocaram agora, pelo menos na semana, no mês que está lançando a estátua, em todos os equipamentos da secretaria, uma programação do Itamar, para todo mundo conhecer? Poxa, não sei o quanto é viável, mas é uma proposta interessante. Então é isso, nossa curadoria aqui, a gente não pensou nisso, a gente pensou em outras coisas. Então, estar perto, estar presente, por conta que faz com que não se morra e não se perca nada. Tem que propor, tem que estar perto. Sem dúvida, acho que é o grande papel, um grande incentivo para a gente ter um dos nossos. A gente, quanto sambista, a gente é enraizado, a gente é bairrista, a gente é agarrado, é pregado na nossa cultura. E o samba é a maior expressão brasileira. E o samba consegue dialogar com todos os outros gêneros. Foi lindo esses dias na Praça do Forró, por conta do Dia do Forró. Esse final de semana. Foi nesse final de semana. Você estava lá? Não estava lá, mas eu vi todos os seus stories. Acompanha de verdade. E é linda essa integração, porque ali na Praça do Forró já teve muita roda de samba. Nossos amigos da Zona Leste fazem muita roda de samba ali na Praça do Forró. E as comunidades têm exercido um papel fundamental nessa perpetuação, nessa contação de histórias de fato, nessa contação de histórias desses grandes personagens. Por que eu me apego tanto a esses grandes personagens, Aline? É que eu sinto a preocupação que o paulista foi negligente com eles. O paulista não tocou nas rodas de samba. Eu tive meu grupo, eu não toquei essa galera. Então, hoje eu sinto falta de conhecer mais sobre esses grandes personagens. Então, por isso que é o meu movimento de sempre trazer pessoas. E contar com esse apoio da Secretaria de Cultura,
que sim, tem exercido uma porta mais aberta para a gente. É fundamental para que essa galera possa ser mais reconhecida, possa ter a sua história contada de fato. Não, imagina, 100%. Eu sou de escola de samba, eu tinha uma coisa que era assim, eu sou camisa verde, né? E aí, quando eu comecei a ir para camisa verde, eu ficava com a velha guarda. Eu ficava com os meninos da velha guarda, ouvindo histórias e conhecendo o que foi o carnaval das antigas e estar lá e falando, nossa, por que eu não vivi nessa época? Enfim, absorvendo tudo isso, né? E aí, quando a gente fala da nossa tradição, você fala que é bairrista, desses movimentos, aí você lembra o recorte de, olha, nessa Praça do Forró também teve samba. A gente tem uma coisa muito de categorizar, né? Aqui é a Praça do Forró e aí só pode ter forró. Não, não é bem assim. A gente tem que ter cultura popular, né? Porque o forró é uma vertente da cultura popular. E aí a gente precisa fazer a integração de tudo isso. É essa mistura que faz com que as coisas não se acabem, e sim fazendo com que as novas gerações conheçam as novas histórias, as antigas histórias, né? Os nossos nomes mais memoráveis. Se a gente não conseguir introduzir, tem uma coisa que é muito louca, né? Você fala assim, eu falando da dificuldade de formação, da formação de público. A maioria dos gestores, assim, a gente tem uma cultura estabelecida que para você fazer formação de público na periferia, você precisa ir lá e colocar uma orquestra sinfônica tocando Tchaikovsky. Eu acho lindo, por sinal, coloquei no meu aniversário. Mas não é porque aquela galera ali está acostumada, ou conhece, ou acha interessante. Você até consegue despertar. Mas por que eu não consigo primeiro colocar o que é que eles gostam ali para começar a trazer? Se é o samba, traz a orquestra do samba, caramba, a orquestra do funk, a orquestra do rap. Traz aquilo que aquela comunidade em si está acostumada, e aí depois se mistura. A gente teve uma oportunidade de fazer há muito tempo, em 2013, acho. A gente colocou num palco lindo da Fábrica de Cultura na Zona Leste, a gente colocou uma orquestra baquiana e um MCBD, assim, tocando juntos. Foi sensacional, a coisa mais linda do mundo para ver. E aí você começa a trazer esse jovem para descobrir instrumentos de sopro, para descobrir outras coisas. E aí você vai formando, e aí você vai colocando história para eles também, né? A mistura que faz o grande sucesso para não se perder as informações, para não se perder as histórias, né, os mates. Com certeza. E a gente bibliografar também isso daí. Não precisa ser discos, não precisa ser livros, mas talvez, ó, eu tenho muito claro ali, na saída do metrô Santa Cecília, a gente tem um painel no corredor inteiro de ponta a ponta com os grandes escritores. Aonde? Na saída do metrô Santa Cecília, a gente tem um painel de ponta a ponta. Se eu não me engano, são os grandes escritores da Semana de Arte Moderna. E que lá, por que a gente não colocar os grandes músicos daqui de São Paulo? Quem fez a história da música de São Paulo? Porque, ou então a gente, mesmo eu tenho, a duras penas, trabalho é muito grande, trabalho de pesquisa é muito grande, a gente tem procurado manter e trazer personagens, grandes personagens da história do samba, não só reduzir a São Paulo, para que as pessoas saibam o que aconteceu, porque samba de São Paulo não se resume só a Dona Irã e Demônios da Garoa, assim como o samba do Rio não se resume só a Fundo de Quintal, Portela e Mangueira. Tem muita gente por trás que construiu isso. E é interessante que a gente faça. Você começou aí a dar um spoiler aí. Agora quero saber como é que é a ligação de Arlindo Torres com o samba. Como que é a ligação da Arlindo Torres com o samba? Poxa, tem essa passagem, começa que assim, a minha madrinha, ela era passista da Mocidade Alegre, na época que as passistas bordavam as próprias roupas em casa, mangas, tipo, a longa e eu vivia ali, eu cresci ali no meio dos paetês da minha madrinha, assim, minha madrinha lindíssima, costurando e fazendo os brilhos dela e me contando que aquilo era pro carnaval. E aí eu cresci um pouquinho, meus primos batuqueiros,
foram para o Camisa Verde também, ninguém foi para música, foram para o Camisa Verde também, era da bateria, e aí a gente começou a engrenar nesse lugar, assim. Mas tem várias passagens bacanas, eu lembro, a gente era muito simples, assim, muito, muito simples mesmo em casa, e aí a gente tinha um momento que era quando a gente, não sei se era quando minha mãe tinha salário, não sei qual que era o período do mês que isso acontecia, nem eram todos os meses também, que porque eu sou do bairro do Limão, né? Você vai que eu morava no bairro do Limão, a minha madrinha e a minha prima iam para minha casa, e aí a gente fazia, minha mãe e minha madrinha faziam um lanche de linguiça, elas davam linguiça para a gente comer com lanche, assim, e era uma festa. E aí a gente ficava dançando samba rock em casa, e eu aprendi a dançar samba rock assim, na porta, dançando com o movimento da porta. Só amigo velho aprendeu a dançar samba rock com o movimento da porta. Enfim, e essa coisa, né? Tipo, o samba, ele passa pra gente um aprendizado que é muito da simplicidade que a gente tem, do afeto, de estar junto, do que com pouco a gente faz muito, porque é isso, do nada você pega uma frigideira, você começa a tocar ali, sai um som, você pega um balde, vira um tantã. É isso, da simplicidade a gente consegue construir muitos tons ali, muita coisa. E eu acho que é essa a minha base do samba. Tanto que depois, estudando o meu artigo da minha pós, ele eu fiz pesquisa dentro da biblioteca da UESP, sabe? Pegando ali histórias e histórias e histórias do nascimento do samba de São Paulo, enfim, indo buscar depoimentos dos nossos, que infelizmente muitos nem estão aqui mais. Mas é isso, está registrado lá, e foi a coisa mais gostosa. Então, quando a gente tem esse berço do samba, da nossa raiz, da nossa simplicidade, do nosso afeto. Que é isso, né? O que é uma roda de samba? Aquele movimento circular onde as pessoas estão uma ao redor da outra, todo mundo construindo a mesma música, todo mundo entonando a mesma voz, e sai a energia mais incrível do mundo. E é isso que a gente leva para a família, é isso que eu levo para os meus, é isso que foi dando a minha base educacional. E aí eu trago isso para a Secretaria de Cultura também, para a gestão. A gente, quando começou a organizar a programação do Dia Nacional de Samba, que a gente recebeu representantes das comunidades de samba, foi o que é bom para as comunidades de samba? Todo mundo acabou de passar por um momento pandêmico super difícil, parando de tocar, pouca grana ou sem grana, né, se virando nos 30, e mesmo assim, várias comunidades de samba com diversos músicos pegando Covid, enfim, a galera arrumando cesta básica, se organizando para ajudar. É esse nosso círculo do afeto. Então, como é que a gente consegue fazer alguma coisa? Porque é isso, é um dia, é uma programação. Como é que a gente consegue atender o maior número possível de rodas de samba? Como é que a gente consegue chegar no maior número possível de pessoas? E aí, nesse movimento também do afeto, da escuta. É um toque da porta para dançar o samba rock, é isso que eu tenho. Essa grande construção de ideias que a gente conseguiu ter aqui no Samba para a Vida me ensinou talvez o que mais define o samba para mim, do ponto de vista. Que o samba é o grande resumo de tudo isso que você falou em uma palavra, é o acolhimento. E ser sambista, de fato, ser sambista é ser acolhedor. Não é porque o cara toca que ele é um sambista, se ele não acolhe, se ele não tem todo esse envolvimento que você acabou de descrever, que é peculiar do samba. Eu acho que eu não consigo ver em outro gênero musical tanta sinergia entre as pessoas, porque, ao que a história nos conta, o samba foi criado na casa de uma mulher que acolhia aqueles negros dentro da sua casa, que fazia questão de que tivessem todos alinhados, ninguém entrava descalço. Então, o samba é esse acolhimento. Mas dessa sua tese aí, quem dos grandes mestres que você conseguiu trazer as falas? Nossa! E qual deles mais te impressionou? Nossa, faz tanto tempo, mas foram tantas histórias bonitas ali, e era bonito porque rola uma emoção deles, né, em contar. E começa que a UESP, ela tem uma biblioteca que acho que pouquíssimas pessoas sabem
dessa biblioteca, porque ela é lá dentro, né, do administrativo, super escondida. Enfim, vários livros antiguíssimos. Poxa, deixa eu ver se eu lembro. Eu gosto muito de da conversa com o seu Carlão do Peruche. Ele é um mestre, ele é um mestre, ele é um mestre. Nosso querido, que acabou de falecer, seu Dadinho, do Camisa Verde. Nossa, paizão. Seu Dadinho, ele chegava no Camisa e ele falava assim: "Ô, eu vou ali ver meus brotos", sabe? Ele era incrível. Poxa, eu não consigo lembrar nenhuma história boa para contar agora da pós, não, do artigo, mas eu posso recortar depois e mandar. Se eu falar uma assim por alto, vai ser infâmia. Esses grandes mestres, e a gente precisa, é até bom você citar da sua tese, que são muito poucos os registros que a gente tem dessas pessoas, seja em bibliografia, seja gravado, e são pessoas que já estão, alguns já foram, outros daqui a pouco. O seu Carlão, um exemplo, o seu Carlão já está com 91, que a gente teve a honra de ter aqui também, um pouquinho reduzido por conta das limitações físicas dele, mas não deixando de ser um grande aprendizado. E o Tadeu Caçula me falou uma passagem que é muito importante. Essas pessoas, a gente precisa fazer movimentos para poder registrar, seja em livros, seja em áudio, seja em vídeo, porque eles estão indo e muitas das histórias deles estão somente na cabeça dessas pessoas. E essas histórias, se a gente não registrar, vão se perder, porque não vai ter em outro lugar. Não vai ter outro lugar. Então, é mais uma bibliografia que eu já vou atrás para pesquisar. O nome desse artigo ele é Samba Enredo, Apropriação e Transformação da Cultura Negra, a música como valor e fator de difusão cultural e de organização do carnaval na cidade de São Paulo. Foi bonito escrever isso, viu? Muito bom, muito bom. Assim como Bruno Baronetti fez um livro fantástico sobre o seu Carlão Peruche. A gente tem a obra de seu Germano Matias também, Samba Explícito, um primor de livro, e que a gente tem que fomentar também, tem que estimular. Eu acho que uma das coisas que a internet nos ajuda é gerar curiosidade nas pessoas. E quando a gente gera curiosidade para descobrir quem são esses grandes personagens que estavam aí até pouco tempo, até muito tempo esquecidos, é um estímulo até para eles. Seu Germano Matias mora lá no Jardim Paulistano, 87 anos, mas é um vigor que parece um menino de 20. É um menino. Parece um menino de 20. Seu Oswaldinho da Cuíca, com seus 82, mora lá em Atibaia, mas também um vigor físico que dá inveja. Então, é movimento, é como, mais uma vez, como o seu Marco Antônio falou, é o encontro de gerações. Isso tem que acontecer. É importante que isso aconteça. E eu tenho visto um movimento interessante, principalmente no Dia Nacional do Samba, que teve um evento na Agabaú, foi muito encontro de gerações, foi muita coisa nessa linha. Também. Foi alguma coisa proposital pensado? Olha, eu acho que não, eu acho que acabou calhando, né? Até porque a gente construiu isso em várias mãos ali. Tinham 30 comunidades envolvidas, muitos músicos, mas nessa troca que a gente teve ao longo do dia, de 10 horas de samba, a gente teve quase 300 músicos e produtores envolvidos ali, é uma super roda de economia em volta do samba. E teve essa mistura geracional, né? Dos novinhos com os mais novinhos, que são os nossos meninos. Mas eu acho que, além disso, também a gente tem uma coisa muito bairrista mesmo, né? Muito geográfica. E aí, quando você mistura o samba da Zona Norte com o samba da Zona Leste, dá um bom danado, né? Porque tem essa característica, né? Geográfica da gente mesmo. Então, também foi muito bacana fazer essa mistura. Isso foi muito legal também. Mas a mistura é o que faz com que as coisas se perpetuem, né?
quando você coloca um músico novo para tocar com um músico das antigas, que tem uma experiência, que tem outra vivência, que tem outra cadência, pô, se ele não para ali para absorver aquilo, ele perdeu uma grande oportunidade da vida, né? E é essa a ideia de fazer essa mistura, essa troca. Interessantíssimo, eu acho fantástico. Eu amo conversar com as mulheres e com os mais velhos. É onde que eu aprendo mais. Muito bem, me esperta. E, Aline, um outro detalhe pela sua biografia, quando a gente vai pesquisar Aline Torres na internet, é um dos assuntos que eu mais estudei e que eu menos aprendi. Primeiro, porque eu sou uma pessoa branca. Eu não sofri tanto, não sofri os preconceitos de uma pessoa preta. E a gente vê que você tem uma ligação muito forte com os movimentos pretos. Como que se deu isso? Como que você tem enxergado toda essa questão racial dentro da cidade de São Paulo? Acho que foi uma coisa meio natural também, junto com o envolvimento da cultura. Assim. É difícil nascer, né, preto, numa sociedade racista. E aí, Deus escolhe quem é que vai ser os briguentos, não adianta. Ele só escolhe os briguentos e a gente atua, a gente vai seguindo essa missão. Às vezes eu falo assim, poxa, mas eu só queria assistir uma peça de teatro, eu não queria militar, mas tá ali esfregando na sua cara que você precisa falar, que você precisa fazer, poxa, isso tá errado, isso me incomoda, isso não é legal, isso atinge uma galera. Enfim, acho que o despertar ele foi muito cedo, assim, minha mãe fala que ela colocou alguma coisa estranha no leite que saiu assim, porque não tem ninguém com essa ligação, com esse viés político na família, esse viés mais militante, enfim. Mas foi. Aí, ao longo do tempo, eu muito nova já era ligada ao movimento negro, participei da Educafro, e no momento onde a Educafro estava brigando aqui, fazendo os debates para se trazer a cota para as universidades de São Paulo, enfim, participando de toda aquela mentoria que é o Frei Davi. E aí você começa a entender, né, o que é esse corpo aqui nessa sociedade de verdade, e o que significa todos os nossos movimentos. E aí as pessoas vão escolhendo como atuar dessa maneira. E eu acabei virando um agente político, muito nova já, participei de movimentos partidários muito cedo, de executiva de juventude partidária, e usando toda essa narrativa a favor dos meus, né? Buscando ampliar esses espaços, né? É brigar para ter espaço, não é só para mim, mas é brigar para ter espaço para caber mais de mim, né? E é isso. E a gente tem que tomar um cuidado com essa coisa de, poxa, eu sou um homem branco e não sei o que é o racismo. Não sabe o que é o racismo na pele, mas você é um homem branco de periferia do samba, que é um movimento mais periférico e preconceituoso do que esse. Tipo, o samba ele foi marginalizado. Eu falo com os meninos novos agora, os MCs de funk, que são revoltadinhos. Porque a gente tem que fazer o fluxo mesmo, que a administração pública não ajuda, os caras não ajudam, tarará. Eu falei, olha, mas para um pouquinho, para estudar a história. O samba também foi marginalizado. Quem era sambista era preso, era vagabundo. Tem um outro recorte. E olha como a gente conseguiu, passando, obviamente, por muito sofrimento, muita organização ali, e luta, para chegar onde chegou. Hoje todo mundo gosta de samba, hoje o samba está na tela, está nos lugares mais altos. Todo mundo quer estar perto desse filho. E aí é o que vai acontecer também com esse processo do funk, se eles se organizarem. Senão, vai continuar sendo marginalizado. E aí, quando você tem um homem branco dentro desse contexto, que vive todo esse preconceito, que vive todo esse racismo, você também é um agente para o não racismo, para ser antirracista, né? Porque está ali, porque seus companheiros, suas companheiras, amigos, enfim, toda essa galera está na sua volta, e você sabe, tipo, poxa, eu não vivo, mas eu estou vendo o quanto é pior ver tudo isso. E a gente precisa lutar com todo mundo junto, né? A luta do racismo não é só de quem é preto, é de todo mundo, é de toda uma sociedade. É a famosa frase, não basta você não ser racista, tem que ser antirracista. E é uma das coisas, um dos assuntos que, não por militância, não por nada, que eu mais estudei, porque eu, enquanto sambista, eu precisava conhecer a cultura preta. O samba é uma raiz preta. Quem veio antes de mim, quem apanhou de verdade, eram corpos pretos. Eram
A gente pega histórias do seu Carlão, do próprio seu Carlão do Peruche mesmo, de apanhar mesmo, porque estava com o instrumento na mão. Seu Monarco da Portela, quantas e quantas vezes ele falou que ouvia dos mais velhos da época de Paulo da Portela que o pessoal apanhava na rua, Mestre Patunágua, grande apitador, que foi assassinado. Então, eu preciso tomar para mim, e o que eu falo que eu menos aprendi, porque eu tenho que aprender diariamente, porque são pessoas que cada dia passa por uma situação que é diferente. Ninguém passa por uma situação igual. O preconceito que você já sofreu, o racismo que você já sofreu, talvez tenha sido diferente do rapaz negro que é daqui da minha quebrada. E assim por diante, a gente tem que conhecer... Tem uma coisa nisso que o ato, os atos podem ser diferentes, mas o ato, a maneira como ele chega, ela é meio que igual para todo mundo, assim, é muito nocivo como a estrutura do racismo ela vai nos decapitando assim por pedacinhos. Eu já ouvi diversas histórias de racismo e todo mundo meio que dói do mesmo jeito. Por isso que a união tem que ser geral mesmo. E eu acho que um dos grandes meios de convergência é através da cultura, porque hoje você vê, principalmente aqui em São Paulo, a partir dos anos 90, ali com a explosão do pagode, a explosão do rap, que foi muito importante para essa convergência entre culturas, porque o rap também foi outro movimento cultural que sofreu tanto quanto o samba. Quem ouvia rap eram marginais, eram os marginalizados. Tantas histórias, Brau, Rap Hood, Dexter, Naldinho, toda essa galera. Né? Rap era música de presidiário. Exato. E hoje é cult. Hoje é cult. Né? A gente tem essa transformação do rap cult, mas você parar para pegar, tipo, sei lá, Racionais, Dexter, o quanto essas músicas, o quanto esses caras conseguiram privar vários meninos de irem para o caminho errado, é uma missão de vida. O rap salvou mais do que muita escola, viu? O rap salvou vidas, literalmente, salvou e encaminhou muitas vidas. Eu sou fruto do rap também, né? O meu pai, ele era Black Power, ia com calça jeans, com som, não sei o que, ia para os baile black, não sei o que. E aí a gente pequenininha, eu aprendi a cantar primeiro rap com 7 anos, eu e a minha irmã. E aí a gente ficava fazendo dueto de Ruth Carolina, Beth, ele de Naldinho pro meu pai, 7 anos. E ia para show de rap depois com meu pai por muitos anos, assim. E aí você parar para, da mesma maneira que o samba, as antigas sambas enredos, né? Tem samba enredo que é aula de história. Você não precisa nem ler o livro, ele ensina muito mais do que muita aula, assim. É muito cheio, é muito completo e coloca detalhes que a gente realmente não tem no livro, assim. Então tem muito samba enredo que é melhor que muita aula e aí você vai para muita música de rap, para muita letra de rap que fala, não, João, esse não é o caminho, sabe? Então, a nossa música é a nossa sobrevivência. Com certeza, sem dúvida. Um grande representante da nossa Zona Norte, o senhor Leandro, vulgo Emicida, ele fala: os meus livros de história foram os discos. Quantas histórias aprendemos. Aline, estamos chegando aqui, o papo está maravilhoso, estamos chegando aqui nos momentinhos finais, mas antes dele, o Décio me confidenciou o que é um dos grandes motes da gestão ali em Torres, à frente da Secretaria de Cultura, que é justamente a descentralização da cultura. Como é que é esse movimento? Vamos explicar para as pessoas, e até para que a gente possa contribuir presencialmente, indo lá, público, ver esses equipamentos, conhecer.
Não, a grande missão dessa gestão é promover a maior descentralização possível da cultura. E a descentralização está em você pegar os artistas da periferia, trazer para os palcos centrais, levar para os palcos da periferia os artistas mais renomados que a gente tem na nossa cena da música. É fortalecer os espaços culturais periféricos, né? Igual a gente falou no começo. Tem vários equipamentos na periferia, casa de cultura, centro cultural, que as pessoas nem sabem o que está tocando lá. Mas será que, se de repente, a gente levar um puta artista, um artista mega conhecido, as pessoas não vão começar a se interessar, e aí eu vou trazer também o da periferia, o dali, o vizinho do equipamento? É conseguir fazer essa balança e trazer para os grandes shows. A gente tem virada cultural, enfim, a gente acabou de cancelar o Réveillon da Paulista, mas é um dos grandes palcos que a gente tem também. Enfim, o momento não está para tentar e sim resguardar, mas a ideia da programação da virada do Réveillon era colocar na abertura, na troca de palcos de um grande artista para outro, colocar DJs da periferia. Mas não é aquele DJ com 3 milhões de views no Instagram, não. É aquele DJ redondinho ali da quebrada, que todo mundo ali conhece, que está manjando muito bem, e que ele tocar num palco grande desse ia mudar, ia ser a virada da carreira dele. Era essa a nossa ideia, era essa a nossa programação pronta já. Infelizmente vai ficar para depois a do Réveillon, mas vai ser esse tom na programação do ano inteiro. E é conseguir promover a troca desses palcos, né? Dar luz para os palcos da periferia e trazer a potência da periferia para os palcos centrais. Isso. Ajuda nós, hein, Vaguinho? Divulga. Com certeza, Samba para a Vida, sem dúvida, é um grande promotor de cultura, e eu acho que quando a gente tem movimentos vindo do nosso governo, vindo da nossa prefeitura, a gente tem sim que fomentar, porque muito sambista tem muito essa... Hoje em dia, todo mundo tira muito o pé de falar de política, né? Porque essa polarização descabida também tem afastado as pessoas. Mas o samba é um discurso público. Você ser sambista já é um discurso público por natureza. É um discurso político por natureza. Então, não tem como a gente se desvencilhar. E quando a gente tem movimentos dentro de uma secretaria que a gente possa promover sem trazer as polêmicas, a gente faz com toda a honra, com todo orgulho. Que bom. Aline, estamos chegando aqui nos momentinhos finais, mas meu convidado se despede assim tão fácil. Aqui a gente divide os momentos finais em 3 partes. Primeira delas, se você tivesse o poder da caneta, qual o samba que você gostaria de ter escrito? Não. Poxa, eu tenho aqui na minha sala um quadro do Cartola, que ele anda comigo desde 2011. Aonde eu vou, ele vai comigo. E, assim, eu sou muito fã de Cartola, muito fã de Cartola. Eu acho que ele teve uma caneta incrível, a história é incrível. E aí que eu vou numa dele, que é As Rosas Não Choram Mesmo. Eu acho essa música, ela fala de tanta coisa, para mim, pelo menos. A gente tem uma ligação muito forte, eu e essa música. Eu e a música. Então, se eu tivesse o dom da caneta, talvez, o que eu não tenho. Não tenho dom para compor, mas As Rosas Não Choram era sensacional. Antológico nesse cartão. Segundo momento. Aline Torres, secretária municipal de Cultura de São Paulo. Qual o recado que você daria para o mundo? Alô, mundo! Que recado que eu daria para o mundo? O mundo todo mesmo, né? O mundo. Ô, Faguinha, é difícil isso aqui, viu? Poxa, acho que o recado seria... Espera que a gente está chegando. Profundo. Por fim, os meus agradecimentos. Primeiramente, queria agradecer o Décio, que foi um grande parceiro ao longo dessa jornada para conseguir uma vaquinha na agenda de Aline Torres. Pessoal, não é fácil falar com a mulher, não. Só olhar na agenda dela lá, que é pública, para você ver o tanto de trabalho que essa mulher tem. Então, é bom você falar que a agenda é pública, a gente está no site da secretaria todo dia.
Porque o povo fala, você não quer me atender. Eu falo, não é que eu não quero, eu ainda não consegui, mas a gente organiza. Exatamente, a agenda é pública, tá lá, a mulher trabalha de verdade. E dizer que, para mim, Aline, Wagner Lima, enquanto pessoa física, é muito honroso saber que os nossos equipamentos públicos estão sendo geridos por uma mulher que entende o porquê aqueles equipamentos estão ali, para que aqueles equipamentos estão ali e para quem que aqueles equipamentos estão ali. Não é fácil administrar a cultura de uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo e uma cultura que é tão rica que a cultura da cidade de São Paulo, talvez nenhuma outra cidade do país tenha tanta diversidade, porque aqui é o mundo inteiro que conversa com São Paulo. É o mundo inteiro que traz as suas particularidades para que a gente conheça. E isso faz com que a gente seja gigante também, não só geograficamente, não só no sentido de área. Então, para mim, enquanto pessoa física, é honroso. E para mim, enquanto Samba para a Vida, enquanto Alô Mundo, é uma honra muito grande a gente encerrar essa nossa série de entrevistas Samba de São Paulo com a nossa secretária de Cultura. É uma secretária de Cultura que, além de tudo, é uma sambista que conhece da história, que conhece os grandes personagens da nossa cultura e sabe perfeitamente que nós não nos resumimos apenas a Dona Irã e Demônios da Garoa. Lógico, não fazendo demérito nenhum da história. Pelo amor de Deus, a Dona Irã e Demônios da Garoa são gigantes, mas que a gente tem pessoas tão gigantes quanto eles. Então, para nós sambistas, ter esse protagonismo, assim como movimentos como o novo disco do Arte Popular, o Batuque de Magia, que é esse resgate, esse verdadeiro resgate desse nosso samba mais tradicional, é muito importante, porque é um grupo paulista, é um grupo da nossa quebrada, é um grupo da Zona Norte. Então, é lindo a gente ver essa sinergia. E outra coisa que me deixa muito feliz é a quantidade de mulheres que trabalham na Secretaria de Cultura hoje. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por essa aula que você nos deu hoje. Imagina, eu que agradeço esse bate-papo, essa troca, né? Acho que é isso, a gente fez uma troca incrível para a gente conseguir falar de uma maneira leve sobre algo que nos aflige e nos afaga ao mesmo tempo, né? Que é o destino e os caminhos do samba, assim. Então, eu que agradeço pelo convite e só espero que o Vaguinho não deixe o samba morrer, né? Jamais, jamais, jamais. Conte com o Samba para a Vida na Secretaria de Cultura. Em breve, quando puder, tiver oportunidade, estarei aí visitando meu amigo Décio, Aline Torres. Então, Venha. muito obrigado mais uma vez. Pessoal, encerramos aqui nossa série Samba de São Paulo com a presença ilustre Aline Torres, mais uma das nossas mulheres superpoderosas. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui. Alô, mundo!